Boa noite, pessoal. Beleza? Meu nome é Gabriel Martins, eu sou monitor da disciplina de estrutura de dados 1, ministrada pela professora Amanda. Pessoal, essa já é a 40ª vez que eu tenho que gravar essa aula, mas agora vai, porque se não for também eu desisto. Mas eu acho que vai dar certo, pessoal. Vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, eu estou aqui na Universidade FUMEC, né? Eu dou as aulas de monitoria aqui todos os dias, de segunda a sexta, né? De 17 às 19 da noite, tá, pessoal? Na sala 213 aqui. Então, para quem tiver com dificuldade na disciplina, para quem tiver com alguma dúvida, tiver algum exercício que precisa de ajuda para solucionar, pessoal, estou à disposição. Por favor, me procurem, porque essa disciplina é muito importante, tá, gente? Vocês vão começar a ver conceitos de programação que são muito bacanas. Questão de ponteiro, alocação dinâmica de memória, declaração de variáveis que vocês às vezes não entendiam como funcionava, agora vocês já vão ter uma compreensão. Então, assim, estrutura de listas, é bem bacana, pessoal. É uma disciplina muito interessante que vocês devem se aprofundar. E eu peço muito que vocês se esforcem para ter um bom desempenho nessa disciplina. Porque ela é uma disciplina que vai ajudar muito vocês aí nas matérias mais para frente, tá? Então, pessoal, o intuito desses vídeos é gravar um conteúdo mais conciso, mais curto, mais rápido, apenas como uma revisão, uma fixação dos conteúdos que vocês já viram aqui em sala de aula, tá? Mas, caso queiram um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo mais específico, me chamem aí, me mandem um e-mail, me chamem no Teams, que eu estou à disposição para poder servi-los e auxiliá-los aí, tá, pessoal? Vamos lá, então? O tema de hoje, a matéria de hoje é strings, pessoal. Eu já gravei essa aula algumas vezes, então eu já estou craque aí na explicação. Vamos começar então, pessoal, na declaração de uma string, né? Como é que eu declaro uma string em C? É interessante porque em C, esse trem de string não existe, na verdade, né? Então aquela string nome que nós temos em Java, Jesus, assim, por exemplo, não existe aqui em C. Porque em C nós não temos classes. Nós até temos uma estrutura chamada struct, que se assemelha um pouco, mas bem de longe. Mas nós não temos classes, então nós não podemos declarar uma string dessa maneira. O que acontece debaixo dos panos das linguagens que já têm os, os tipos de. Não se pode chamar de tipo. Enfim, que já tem as strings, é exatamente o que a gente vai fazer aqui embaixo, agora. Então, isso aqui esquece, tá, pessoal? Em C, uma string é um vetor de caracteres. Gabriel, o que isso quer dizer então? Quer dizer que quando você digita uma string em C, o seu programa pega caractere por caractere, então pega o G, pega o A, pega o B e guarda num vetor, posição por posição. Então, assim como nós temos aqui embaixo, aqui, o nosso nome 1, você vê que eu guardei caractere por caractere de um nome dentro de um vetor. Como é que eu sei que é um vetor, Gabriel? Porque tem as chaves aqui na frente do nome da variável, né? Se você se lembra um pouco lá de Java, é assim que você se declara vetores em Java, né? Em temos as chaves aqui na frente e caractere por caractere até terminar nossa string. Como é que eu sei que terminou uma string nessa declaração aqui? Porque no final dela eu tenho um caractere nulo que marca o final da string. Então, em todo término de string, em todo final de vetor de caracteres, tem um caractere nulo para avisar para o seu programa que a sua string acabou ali. Então, esse caractere nulo aqui serve para avisar para o programa que acabou a sua string. Ah, Gabriel, mas eu tenho sempre que guardar esse caractere nulo na minha string? Não. Se você declarar a sua string dessa maneira aqui, da mesma forma, com o tipo da variável, o nome dela, a inicialização de vetor, e guardar simplesmente o valor aqui na frente, você não precisa digitar o caractere nulo. Automaticamente, seu programa já vem e coloca ele no final, tá? Você não vê, mas ele entende que acabou a sua string. Vamos supor, então, minha string vai ter, o meu vetor, na verdade, vai ter 20 posições. Então, eu posso guardar um nome com até 20 letras, correto? Correto, exatamente. Se você declarar a sua string dessa maneira aqui, você tem 20 espaços disponíveis para você poder trabalhar. Ah, Gabriel, mas e se eu quiser guardar uma letra num índice ou numa posição específica? Eu posso? Pode. Você pode acessar índices do seu vetor de caracteres ou da sua string da maneira que você quiser. Então, se você quiser guardar na posição 5 do seu nome a letra A, você pode.
Se você quiser guardar na posição 0 do seu nome a letra D, você pode também, nome 3, né? Pode também, sem problemas. Então você pode acessar o índice que você quiser do seu vetor para poder guardar os seus caracteres, tá bem? Pessoal, vamos supor agora que eu quero imprimir essas strings aqui. Vamos lá então. Para você poder printar uma string, é muito simples, pessoal. Printf, o %s aqui, né? Por que %s? Porque é para string. Se fosse número inteiro, %i. Se fosse char, %c. Se fosse double, %lf. Se fosse float, %f. Então, para você printar uma string, você dá o %s e já coloca o nome da sua variável logo na frente, tá? Ah, Gabriel, mas eu quero printar só um caractere da minha string. Não tem problema. Coloca o %c aqui no seu printf e já passa o nome da sua variável, o nome do seu vetor e o índice que você quer acessar aqui na frente, tá bem? Vai funcionar perfeitamente. Vamos testar isso aí? Deixa eu dar um salvar aqui, buildar, vamos ver se o MinGW vai... Opa, TRCat, coisa mais pra frente, ó. Besteira aqui. Pessoal, vocês estão me escutando ainda? Então, meu fone morreu aqui, mas beleza. STRCat. Ué, Chumenial. Não. Vamos ver aqui. Nome 2, frase. Eu quero 3 posições. Ah, tá. Esse aqui é do strncat. Tá bom. Vamos buildar de novo. Beleza. Vamos rodar aqui agora o nosso programa. Então, vou parar por aqui já, só para vocês poderem ver. Então eu digitei aqui de duas formas, o nome Gabriel aqui. Vocês veem que eu escrevi, eu declarei minhas variáveis dessas duas maneiras aqui, mas ele printou da mesma forma, tá? Então vocês podem perceber que em C, uma string é um vetor de caracteres, né? Até deixei aqui. Então a mesma coisa se você declarar um vetor de caracteres é você declarar uma string em C. E logo aqui embaixo eu printei apenas aquele caractere A ali que eu tinha escrito, né? Então printei apenas o meu nome 3 na posição 5, já pegou o meu A ali, beleza? Vamos lá para a leitura então. Vamos supor que agora eu quero que o meu usuário digite um valor, digite uma string lá para mim, digite um nome. Como é que eu faço? Muito simples também. Se eu quero ler um inteiro, pessoal, eu dou um scanf %i, não é? Coloco o endereço da minha variável aqui, por exemplo, e já leio a minha variável, né? Já leio o valor. Para string é mais fácil ainda, você não precisa do e-comercial. Não precisa do e-comercial. Então esse e-comercial aqui, o e-comercial, né? Que é para endereço de memória, vocês não precisam no scanf de string. Pessoal, printf não tem e-comercial. Scanf tem e-comercial se for char, inteiro, float, ok? Ou long float, né? Se for string, não precisa. Vou mostrar para vocês por quê mais para frente, tá bem? Então, quero ler uma string, Gabriel. %s neles, nome da variável que você vai guardar o valor que o seu usuário digitar. Ah, por que eu estou dando esse fflush aqui em cima? Porque, pessoal, em C nós não temos um recurso de algumas linguagens que se chama coletor de lixo, o garbage collector, né? O que acontece então? Quando você declara lá o seu char C, declara aí lá, char C, ponto e vírgula, né? Na sua memória, como é que fica? Fica o seu C lá, né? E aí tem um espacinho lá na sua memória, que é o espaço do seu C, da variável, entre aspas, né? Que fica assim, ó. Tá cheio de lixo lá. Por que fica assim? Porque não tem esse recurso, o coletor de lixo. Então, toda vez que você declara a sua variável, ela não fica vazia, limpinha para você poder trabalhar. Ela fica com o lixo, tá vendo? Para você poder trabalhar com a sua variável limpinha, para você poder colocar um novo valor lá dentro, você tem que dar o fflush. Então, toda vez que você coloca o fflush antes da entrada de dados de uma string, você vai e tira o lixo daqui, ó. Pronto. É isso que o fflush faz. E aí você já pode atribuir um valor que o seu usuário digitar para a sua variável limpinha, prontinha para usar, tá, pessoal? Gabriel, beleza, vou utilizar o scanf com o %s então. Pode usar, meu amigo. Só tem um problema.
Se você tiver a string lá, que o seu usuário digital olá mundo, utilizando o %s apenas, você só vai guardar o olá. Por quê, Gabriel? Porque o %s aqui no scanf só pega até antes do primeiro parêntese. Depois do parêntese, ele manda embora, não existe. Então, se o seu usuário digital olá mundo, você só vai guardar olá. Entenderam? Como é que eu resolvo isso então, Gabriel? O que eu faço, cara? Você vem aqui e utiliza essa sintaxe aqui, pessoal. Ó, deixa eu apagar esse 10 aqui para não confundir. Dessa forma aqui, mesmo utilizando o scanf, você consegue ler espaços. Então você determina aqui que você vai ler, da mesma forma, um string, mas você vai ler agora com os espaços. Então, se o seu usuário digitar olá mundo, você vai ler olá mundo e vai guardar olá mundo, tá bem? Pessoal, guardem essa sintaxe porque ela é muito interessante. Eu gosto demais desse scanf aqui, é muito útil, tá? Qual que é o problema do scanf, pessoal? O problema é que se eu declarar um vetor com 3 posições, então posição 0, 1 e 2, por exemplo, teoricamente eu só posso usar essas 3 posições, né? Só que em C você pode usar a posição 3, A4, A5 e A6, exemplo, fora do espaço do seu vetor aqui, estão vendo? Então, pessoal, isso é um problema muito grande. Você consegue acessar valores que estão fora daquela quantidade que você determinou. Isso aí é um problema muito grande na hora que você for utilizar essa variável lá na frente. O scanf permite que isso aconteça. Permite esse buffer overflow que a gente chama, né? Que é um valor sobressalente no seu buffer, né? Para você poder resolver isso, o que você faz? Coloca aqui na frente, ó, a quantidade de caracteres que você vai ler. Então, dessa forma aqui, eu estou falando que eu só vou ler 10 caracteres. Ah, Gabriel, mas como é que eu sei quantos caracteres eu quero ler? É o mesmo que você colocou aqui, por exemplo. Tá bem? Então, essa sintaxe aqui do scanf é muito útil, pessoal. Guardem ela porque eu acho muito bacana, tá? Recomendação do monitor aí, vai lá. Outro método muito mais seguro, que não precisa de gambiarra, é o fgets, tá? Então o que acontece? No fgets aqui é a mesma coisa. Você passa o nome da variável que você vai guardar o valor que o seu usuário digitar, a quantidade máxima de caracteres que você vai ler e a sua entrada padrão. Gabriel, o que é entrada padrão? É o seu teclado, cara. Vamos supor que você quer ler valores de um arquivo, por exemplo, que vocês fizeram lá em LTP2, né? Se você quiser ler de um arquivo, você vai colocar aqui file e o nome do seu arquivo, por exemplo. Nome do arquivo, sei lá, algo assim, entendeu? Como eu quero ler do meu teclado, eu quero digitar o valor, eu dou um stdin aqui e morreu Bahia. Beleza? Vamos rodar então esse código aqui, vamos ver se o MinGW me ajuda. Rapaz, ajudou. Ô, glória. Vamos rodar então esse trem aqui. Digitar 3 nomes e ver se o scanf, o fgets e o scanf bonitinho funcionam da mesma forma. Então, vamos ler aqui Pedro, abre e o grande maioral Jesus, rei da minha vida. Vamos lá então, pessoal. Vamos analisar aqui essa saída. Então, nós lemos Pedro, Abner e Jesus e printamos Pedro, Abner e Jesus. Então vocês podem perceber que esses 3 métodos aqui, essas 3 funções de entrada de dados, funcionam perfeitamente para você poder ler uma string, tá? Tem também, pessoal, o gets, mas não usa esse trem não, que é ruim demais, tá? Tem vazamento de memória, você não determina a quantidade que você quer ler, lê espaço, lê, mas pessoal, esquece o gets. Vai usar um diferente do scanf? Usa o fgets, que é show de bola. O que acontece? Assim como nós temos os métodos da classe string em Java, nós temos as funções da biblioteca string em C. Então, pessoal, nós temos uma biblioteca aqui, ó, chamada string.h. Vocês vão ver mais sobre bibliotecas no final da disciplina, tá? Mas basicamente a biblioteca ela é um conjunto de ações que você pode ter ou fazer com as suas strings, tá? Com seus vetores de caractere na linguagem C. Então, quando você dá um include aqui, que é a mesma coisa do import lá do Java, né? Import java.util.asterisco é a mesma coisa do include. Quando você dá o include aqui na biblioteca string, você tem acesso a algumas funções. Eu até chamei de métodos aqui. Deixa eu tirar isso aqui, senão a professora Amanda vai me bater, né? Nós temos funções em si, não são métodos, tá? Nós temos as funções, então, da biblioteca string.h. Primeira função que eu separei para vocês aqui é a função strcomp. Como é que essa função funciona? Você compara duas strings.
Agora pensa comigo, como que eu vou comparar dois vetores? Aí é que mora o problema, né, pessoal? Então eles criaram essa função aí que é o seguinte: você utiliza não quantidade de caracteres, também, mas você utiliza a ordem alfabética das letras para poder comparar se uma string é maior do que a outra. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, a string ABCD e a string DCBA, essa string aqui vai ser maior, ou seja, vai vir primeiro do que essa string aqui, entenderam? Por quê? Porque na ordem alfabética A vem antes de D. Mesmo elas tendo a mesma quantidade de caracteres, lexicograficamente a string 1 é maior do que a string 2. Como é que funciona o strcomp, pessoal? O strcomp é o seguinte: se a string 1, ou seja, se meu nome 1 for maior do que o meu nome 2, ela vai me retornar menos 1. Ok? Se a minha string 2 for maior do que a minha string 1, ela vai me retornar 1. E se as duas forem iguais, ela me retorna 0. Tá ok? Então, se o meu nome 1 for maior do que o meu nome 2, vai ser menor do que 0 e eu vou printar ele aqui. Agora, se o meu nome 2 for maior do que o meu nome 1, vai ser maior do que 0, né? E eu vou printar ele aqui embaixo, entenderam? Então, o strcomp, ele compara duas strings, compara lexicograficamente ou ordem alfabética, vai. Ok? Vamos lá então, pessoal. Vamos comparar então duas strings aqui. Vamos buildar isso aqui. Será que o MinGW vai me ajudar? Rapaz, o MinGW tá uma benção hoje. Vamos lá. Espera um pouquinho, paciência com ele. Vamos lá, nome 1. Vamos colocar aí Abner. Não, vamos lá. Pedro. Nome 2, Abner. Vocês podem perceber que em quantidade de caracteres os dois têm a mesma quantidade, né? Mas Abner vem primeiro do que Pedro, né? Na ordem alfabética. Nome 3, Soberano e Real, Jesus. Então, vamos ver aqui nossa saída. Aí, ó. O nome 2, Abner, é maior que o nome 1, Pedro, em ordem alfabética ou lexicograficamente. Beleza, pessoal? strcomp compara duas strings, então. Vamos ver agora o strcat aqui. O strcat é o seguinte, pessoal. No strcat, você tem a concatenação de strings. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, a string olá e somar em Java, tá? A string mundo, um espaço aqui, né, Gabriel? Isso aqui vai te resultar na string olá mundo, certo? Agora, como é que você faz isso com dois vetores, pessoal? Tá vendo como é que é interessante você pensar que a string em C é um vetor de caracteres? Porque você não consegue somar dois vetores dessa forma. Ele vai estar somando o quê? Entenderam? Então, em Java, você consegue fazer isso porque já tem uma classe string que já foi trabalhada, já foi desenvolvida. Em C, pessoal, vocês são os desenvolvedores dessas coisas aí. Então, é importante que vocês entendam os conceitos por trás de cada coisa para poder aplicar mais para frente. Fala, meu amigo. Pessoal, voltando aqui, tive uma conversa com o Alexandre ali, rapaz, gente boa. Onde que eu parei mesmo? Deixa eu voltar aqui. Ah, sim. O strcat, né? Então, o strcat, pessoal, você faz a concatenação de duas strings. Agora, em C, você não tem a possibilidade de concatenar dois vetores, de somar dois vetores, entre aspas, né? Então, você tem que utilizar aí um método, uma função aí da biblioteca string, chamada strcat. Então, você declara uma frase aqui, ou então você pode chamar direto, escrever direto aqui, rei, por exemplo, e concatenar as duas e depois você printa. Você vai ver que uma string vai ser concatenada à outra, tá bem? Mas vamos deixar dessa forma aqui mesmo. Então, frase. E aqui nós temos o strcop. O strcop, pessoal, funciona assim. Você tem duas strings aqui, Pedro e Abner, né? Depois você pega aqui do destino, da origem e passa para o destino. Então é como se eu pegasse Abner e passasse para a variável Pedro, onde está guardado Pedro. E aí quando você printa as duas, sai Abner e Abner. Vamos executar esse programa aqui então, já estamos finalizando aqui. Aqui no final é a diferença entre o strlen e o sizeof. O sizeof, pessoal, ele pega o tamanho do vetor inteiro. Então quando você passa o mouse aqui, você vê que eu declarei o meu nome 3
com 20 posições, né? Mas eu só estou utilizando 13 posições para a frase que eu vou criar ali em cima. Então, por que isso acontece? Porque o strlen ele para de ler, de contar, quando chega no contrabarra zero. Já o sizeof, ele vai até o final do vetor. Então ele pega o tamanho todo do vetor, enquanto o strlen pega apenas os caracteres válidos. Tá ok? Vamos rodar então esse programa, ver se o MinGW me ajuda. Rapaz, o MinGW tá maravilhoso hoje. Vamos lá. Paciência com ele, né? Vamos lá então. Esse aqui é aquele primeiro print que a gente fez, né? Vamos digitar aqui então. Nosso nome aqui, Pedro. Logo depois, Abner. Vamos colocar aqui Abner Francisco, por exemplo. E o nome 3, Jesus, tá ok? Vamos entender isso aqui? Não, isso aqui não ficou legal não, pessoal. Fui dar uma inventada aqui, mas esses tamanhos de string é uma benção. Vamos lá. Pedro, Abner, Jesus. Vamos um teste simples primeiro. Então, li três variáveis, né? Já sabemos aqui que Abner é maior do que Pedro. E aqui nós concatenamos a string. Pessoal, esse print aqui está ficando bem feinho. Eu já tentei arrumar ele aqui, mas eu quero que vocês entendam que isso aqui é uma string só, tá? Então eu tenho aqui duas strings. Opa! A primeira aqui é Jesus, tá? E a segunda aqui é rei. E a string deveria ficar printada, Jesus é rei. Entretanto, ela está dando uma quebra de linha, pode com certeza ser por conta desse contrabarra S aqui, e não está ficando muito legal não. Mas enfim, bora lá. Então, de novo, Pedro e abre, logo depois Jesus. Então, você vê aqui que aí, ó, Jesus e aí está quebrando a linha é rei. Mas é uma string só, tá pessoal? Quero que vocês entendam isso. O strcat ele funciona exatamente dessa maneira aqui. E aí nós temos aqui então o str copy, né? Então eu tenho a string Pedro e a string Abner. Copiei a Abner para dentro do nome 1. Então ficou Abner e Abner. E aí depois nós temos a diferença entre o strlen e o sizeof, né? Então se você pegar o strlen, como é que é isso aqui? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. E aí tem o espaçozinho que está aqui e a quebra de linha dá 12 no total, tá? Então nós temos 12 caracteres válidos aqui nessa string, né? Só que o tamanho do vetor que nós declaramos aqui, que é do nome 3, é de 20, tá vendo? Então a diferença entre o sizeof e o strlen é exatamente essa. O strlen pega a quantidade de caracteres válidos, enquanto o sizeof pega o tamanho total do vetor que você declarou. Tá bom? Pessoal, basicamente é isso para essa aula de hoje. Vamos ver quanto tempo que eu consigo fazer ela. 23 minutos, meu Deus, não consigo fazer ela menor de jeito nenhum, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aqui o conceito básico de strings, né, ou nossos vetores de caracteres em C. A parte de exibição, parte de leitura, algumas funções aí específicas para vocês poderem trabalhar, tá bom? Estou à disposição aí, pessoal. Por favor, me procurem caso tenha alguma dúvida, porque igual eu falei para vocês, essa disciplina é muito importante, tá? É uma disciplina que vai determinar aí a forma com que vocês vão ver as próximas disciplinas mais para frente, tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, pessoal, os registradores do computador trabalham com ponteiros, que é um conceito que vocês vão aprender em estrutura de dados. Então, você vê, a CPU, que é o núcleo do seu computador, né, o cérebro do seu computador, dentro do seu núcleo tem os seus registradores, certo? Ou seja, a parte mais básica da mais básica do seu computador tem registradores que trabalham com ponteiros, que é um conceito que vocês vão ver na disciplina de estrutura de dados 1. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí e espero que tenha sido valioso o vídeo. Eu já tentei gravar muitas vezes esse vídeo, então espero que tenha ficado bacana. E me coloco à disposição aí para poder auxiliá-los, tá, pessoal? Por favor, caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dica para poder melhorar, estou à disposição, tá bem? Muito obrigado, fiquem com Deus e um abraço aí, pessoal.